Como é que vocês veem essa questão de educação dos filhos num mundo que a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a um mês, talvez, né? Tinha uns caras ali que estavam nos e-mails do Satoshi que pegaram o projeto e melhoraram, porque ele não era perfeito. Então, assim, existe uma equipe que trabalha ativamente no Bitcoin. Ele não é tipo essa coisa que foi feita e ninguém mais mexeu. Tem um problema também, que é o problema do computador quântico. Que derruba o Bitcoin em um segundo. Como que isso ninguém sabe explicar direito. Mas eu acho que a última preocupação em Bitcoin, a teoria até que é possível você fazer uma reversão do próprio processo de envelhecimento. Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao podcast de Miragem. Estou aqui com meus dois parceiros de podcast, Sam e Dana, Tuta Neto. Tudo bem com vocês? Salve, Gabas, Tuta, audiência. Vamos lá, mais um Miragem. Vamos nessa. Hoje a gente tem bastante tópico aqui, super interessante. Tivemos várias novidades essa semana, então acho que vai ser super rico aqui esse papo que a gente vai começar agora. E os assuntos são variados, né? A gente tem assuntos para falar hoje de medicina e avanço de longevidade, a gente tem assunto para falar de energia, tem assunto para falar de criptomoedas, tem assunto para falar de questão de desemprego que está acontecendo com todas essas ondas de novas tecnologias e inteligência artificial. A gente vai falar um pouco de educação também, com algumas provocações para você poder refletir um pouco sobre o futuro, né, da questão da educação e dos nossos filhos. Então vai ser bem bacana mesmo. E nós vamos começar com uma notícia que saiu essa semana sobre um lançamento da OpenAI, junto com uma empresa chamada Retro Biosciences, que eles lançaram um modelo 4B, e esse modelo tem a capacidade de fazer o processo de reengenharia de proteínas. E aí o foco, obviamente, aqui é não somente cura de doenças, mas regeneração celular, inclusive longevidade, com algumas promessas de a gente conseguir ter grandes avanços nessa área de longevidade. Até, curiosamente, queria comentar com vocês aqui. Ontem eu fui pedalar, né? Eu entrei nessa onda de pedalar bastante, hoje era feriado, acabei pedalando mais de 2 horas. E aí eu acabei assistindo um podcast do David Sinclair. David Sinclair, provavelmente vocês já ouviram falar, mas se não ouviram falar, ele escreveu um livro chamado Lifespan. E é uma pessoa muito conceituada, um pesquisador de Harvard, tem um laboratório ali dentro. Está com um problema com verba agora, né? Por causa do corte de verbas do Trump, mas tem muita gente, pessoa física ajudando ele, tem várias doações. E ele tem uma pesquisa justamente nessa área de longevidade. Para ele acha que a principal doença que existe é o envelhecimento, né? A principal doença é o envelhecimento porque é o que acaba gerando todas as outras. E ele tem uma área de pesquisa já há bastante tempo buscando aumentar essas características de longevidade das pessoas. E a teoria dele, que ele tem provado com bastante sucesso em laboratórios com camundongos, né, com ratos, é uma teoria que o grande problema do envelhecimento está no fator de que as células, com o tempo, elas vão, no processo de multiplicação delas depois de um certo tempo, elas vão fazendo informações erradas nesse processo de multiplicação. Então é como se a célula tem o hardware dela, que seria o código genético, o DNA, mas existe um software dela, que seria esses fatores epigenéticos, né? Epigenéticos quer dizer além da própria genética, além do próprio código genético. Isso funcionaria como o código dela. E o que acontece com o tempo é que essas informações desses códigos eles vão se deteriorando e aí a célula deixa de cumprir aquele papel que ela deveria estar cumprindo. E se a gente conseguisse, segundo ele, trazer de volta essas células para fatores que são, vamos chamar assim, mais originários, né, mais da origem da célula, ou como se fosse uma célula-tronco, né, células pluripotentes, todas essas doenças que existem, elas seriam resolvidas, porque dentro da célula você conseguiria fazer esse processo de mantê-la saudável por muito mais tempo, replicando de uma maneira correta. E aí, a hora que se lança esse modelo da OpenAI, que tem essa capacidade de fazer essa reengenharia das proteínas dentro das células no código genético, isso é uma combinação que pode causar avanços até assustadores, por exemplo, de as pessoas não envelhecerem mais. Ou, inclusive, a teoria até que é possível você fazer uma reversão do próprio processo de envelhecimento. Não somente você não mais envelhecer, mas você conseguir reverter um processo de envelhecimento. Então, vamos começar aqui com os nossos convidados. Quem quer começar? Sam e Tuta, quem quer falar um pouco sobre isso? Eu anotei um monte de coisa, mas se Tuta quiser, eu estou organizando aí minhas anotações. Suas ideias. Do ponto de vista técnico, eu tenho mais dúvidas, né, sobre como funciona esse novo GPT, como que é a aplicação disso, qual que é a relação dele com o AlphaFold, se tem conexões entre um e outro ou não sei. Na verdade, ele é um avanço. Pelo que eu entendi, e até pesquisei um pouco, claro que não é minha área base, existe um trabalho
que foi publicado por um cara chamado Reeves, que eu não sei quem é. Biological Structure and Function emerge from scaling unsupervised learning to 250 million protein sequence. O que acontece nesse trabalho? Foi a primeira vez que as proteínas foram entendidas como linguagem. E por que isso é importante? Porque se não fossem decodificadas como linguagem, você não ia poder usar os LLMs para isso. Sim. Então isso foi, pelo que eu entendi, você está falando uma bobagem, pelo que eu entendi, é a grande questão. E aí eles conseguem prever funções, desdobramentos, mutações benéficas de proteína. Beleza. O que eles fazem? Eles conseguem modificar proteínas, saber como modificar, ou criar proteínas do zero. E aí, é o que ele falou, você pode regenerar tecidos, rejuvenescer células, sei lá. Uma segunda aplicação é você utilizar para vacinas ou tratamentos. Então você consegue supostamente saber o que o corpo vai aceitar melhor. De uma maneira personalizada. De uma maneira personalizada. Então você faz simulações em computador que levaria anos, e mais do que isso, muitos milhões de dólares. Então, pelo que eu entendi, é isso, é um modelo de biologia molecular. Pelo que eles falam, né, aí a Retro Bioscience, eles aumentaram em 50 vezes a eficiência de reprogramação celular. Isso saiu num periódico chamado Decoder. E... Sabe o que isso quer dizer? Isso é uma coisa uma boa pergunta. Não, mas a célula-tronco é um pouco essa ideia. O Prêmio Nobel de 2012, pelo que eu anotei, em medicina, o que ele conseguiu? Transformar células adultas em células-tronco. Então, basicamente, você cria um superpoder que antes não era impossível do ponto de vista teórico, mas na prática era, porque demorava muito. Sim. E levava muitos milhões. Pelos métodos tradicionais, Sam, você conseguia ter sucesso, né, de converter uma célula numa célula pluripotente, né? Não necessariamente uma célula... Que é o prêmio Nobel, né? Células-troncos pluripotentes. Exato. Eles conseguiam em menos de 1% de efetividade. Sim. Quando vem a OpenAI, lança esse modelo junto com essa empresa Retro Bioscience, fala, olha, a gente conseguiu aumentar a produtividade disso em 50 vezes, eles estão falando que de 1 para 50% dos casos você consegue trazer uma célula já envelhecida, já multiplicou muito, por uma célula quase que originária. Né? Não dá para ser totalmente originária porque não sabe, pode ser que ela tenha algum tipo de manifestação não adequada. Então é um pouco controlado isso. Mas isso é uma loucura, porque esse Nobel, se eu não me engano, foi um japonês, o Yamanaka, né? Que até isso. Ele até criou os 4 fatores de Yamanaka. Yamanaka. É isso aí. Esse cientista, ele descobriu que existem 4 fatores, são os fatores de Yamanaka, né? O, S, K, tem lá um M, são 4 sílabas, né? Que eles montam, que esses 4 fatores são os responsáveis para trazer a célula de volta para a origem dela, como se ela fosse totalmente uma célula de criança, uma célula de bebê. E o que eles estão percebendo agora é que com essa reprogramação celular, você consegue trazer isso de uma maneira muito mais efetiva do que os métodos anteriores. Falam que você consegue regenerar tecido, tratar degeneração muscular, doenças neurodegenerativas e, no limite, retardar o envelhecimento. No limite, até rejuvenescer, né? Agora, falam, assim, tem muita literatura isso, acho que ninguém... É médico, acho que o Gabas tem mais, né? Se viesse da medicina, tem um cara chamado Belmonte, que ele fez, ele mostrou que você consegue rejuvenescer células fazendo o que eles chamam de reprogramação parcial. Só que o custo, né? A engenharia tradicional de proteína é lenta e é caro. Então, vai muito tentativa em erro. Aí eu perguntei para a IA o seguinte: quanto que é o ganho em tempo disso daí? Perguntei para ele. Falou que o tempo para desenvolver um novo remédio, nesse sentido, era de 10 anos. E potencialmente vai para 3. Tem aí um estudo da McKinsey, chama The Biorevolution. E fala isso, né? É um avanço sobre o... Então, é um avanço sobre o AlphaFold, né? Que prevê... O AlphaFold fazia a estrutura 3D de proteína. E esse daí, ele é um avanço porque ele vai para a linguagem... Do código da proteína. O software da célula. Porque ele cria, testa e tudo virtualmente. Então, é muito
é muito isso. E o AlphaFold já tinha saído na Nature como muito preciso. Então, é uma evolução ainda agora. Não tem ainda publicações robustas revisadas por pares disso. É isso. E também não tem teste clínico. Não. Então, assim, é um potencial, é legal, mas assim, é um caminho promissor, né? Eles estão chamando isso de biologia computacional ativa, que é mas assim, você vai gastar menos dinheiro, no limite os remédios vão ser mais baratos, a medicina vai ficar mais barata, porque o custo disso, né, é muito promissor isso, né? Agora, muita gente que tem doença degenerativa é um grande ganho, porque às vezes não tem solução e aí pode ser um caminho, né? E no extremo, né, Sammy, assim, claro, concordo plenamente com você, ainda acabou de lançar, não é uma coisa que está consolidada, não tem os seus testes clínicos, ainda falta muita coisa nesse processo, mas pela velocidade que a gente está vendo as coisas acontecerem, como a gente comentou em algum episódio passado, né, do Longevity Escape Velocity, né, que é o momento em que o ser humano, ele, devido às novas tecnologias, ele envelhece menos todo ano do que um ano cronológico. Então, quer dizer que, teoricamente, você não morre mais, né? Teoricamente, você pode durar pro resto da vida. E a previsão, porque nós estamos falando de 14, 15 anos de hoje que isso deve acontecer. Então, como a gente brincou na última vez aqui, é melhor a gente se cuidar, pelo menos para os próximos 10, 15 anos, para pelo menos a gente alcançar essas novas tecnologias para conseguir ter essa longevidade muito maior. E eu concordo que esse caminho é extremamente promissor, porque ele é individualizado, ele é personalizado, ele ataca a causa muito antes de manifestar a doença, porque a doença ela vai manifestar depois que o organismo para de funcionar perfeitamente. Se você mantém ele funcionando perfeitamente igual uma criança, pode acontecer alguma coisa ruim? Pode, tem criança que acontece, mas normalmente é um fator genético, né, do hardware que dá problema em doença com criança. Agora, a hora que passa o tempo, a gente fica sujeito a um monte de coisa justamente por essa multiplicação celular não adequada, não como deveria ser. Acho que vai mudar muito a medicina e aí muita gente, né, que às vezes fica desacreditada da vida e até filosofando, as pessoas que optam, no Brasil é proibido, mas em outros países não, por eutanásia, às vezes fica assim, o cara fez eutanásia assim, pouco antes de sair algum tratamento, alguma cura, alguma coisa assim. Claro que é muito difícil pôr no papel da pessoa, porque ninguém sabe o quanto a pessoa está sofrendo ou não. Exato. Mas é uma mudança e é muito interessante, né, como avançou e o que os caras conseguiram fazer, né? Então esse modelo é um modelo GPT-4B, é o nome? 4B, exatamente. 4B. Acho que eu não tenho nem condição de usar, porque eu acho que eu não vou entender nada, mas fiquei curioso. Fiquei curioso para ver isso, né? Deve ser... E vamos ver como é que vai ser o impacto nos costumes da humanidade, né? Porque a gente vem numa cultura de saúde em busca da longevidade. Então, mas e uma vez que a longevidade já é garantido por essa medicina, não faz sentido nenhum. Tudo isso que você tem de wellness, vitamina, não sei o que, foda-se. Agora eu tomo um remédio que, mantém as crenças de criancinha. Volta pro estágio quando eu tinha 15 anos de idade, o consumo de drogas vai ser elevado, porque, também, até, foda-se, perder um braço, só regenerar um braço, será que a gente vai ser mais porra louca? Ver um futuro mais louco? Porque eu acho que isso pode mudar muito, Tem um estudo, eu tô querendo lembrar o nome do economista de Chicago, até esqueci o nome, que é o seguinte, antigamente os carros não tinham airbag. E agora não, faz muitos anos que tem. Padrão. O que aconteceu com o airbag? Aumentou muito o número de acidentes, porque como diminui sua chance de morrer, você fica mais imprudente. O cara é mais imprudente. E aí ele brinca no livro que uma coisa que aumentaria muito a cautela dos motoristas era um monte de faca apontada para o motorista, porque ninguém ia querer bater o carro. Mas isso pode ter a gente chama isso em economia de moral hazard, que é assim, você tem uma probabilidade, mas de acordo com as circunstâncias, se afeta a probabilidade. Por exemplo, antigamente, há muito tempo atrás, você tinha o seguro de carro sem franquia. Se você não tinha seguro de carro com franquia, você era muito mais imprudente disso. Então, se eu calculasse a sua probabilidade de bater no cenário que você não tinha seguro, eu tinha uma probabilidade muito mais baixa depois que você contratava. Plano de saúde também é isso. Você pega um cara sem plano de saúde, aí ele gasta tanto em médico, tanto isso. Quando ele tem plano, ele gasta muito mais. Ele gasta muito mais. Então, você não pode usar a situação
sem o médico para estimar o custo dele depois que contratar. Perfeito. Então são eventos que afetam a probabilidade. Uhum. Então pode ter um negócio de dizer, já que eu vou viver mais, eu vou arriscar mais, porque aí a chance de dar... Eu não vou ser tão prudente em relação a meus hábitos, a exercício, a alimentação, a qualquer coisa. E vai ser um dominó, né? Porque se você não tiver o perigo de, sei lá, se desgastar fisicamente, mentalmente, com drogas ou qualquer coisa, ou menos risco de vida, em paralelo você tem uma vida infinita, que vai, por consequência, derrubar uma série de religiões. Sem dúvida. Que é outra coisa que segura o povo, né? Que segura o povo na sanidade, assim, porque é o lado moral junto com o seu lado físico, patrimonial, meio que deixa você ali na caixinha da sociedade e não te torna um louco. Como é que vai ser as pessoas do futuro? Tudo, né? Podem ser completamente loucas, porque não vai ter nada segurando você. Senão imagina instituições como o casamento, por exemplo. Né? Não, essa aí... Porque acho que... quando isso foi montado, era uma coisa que as pessoas viviam, 40, 50 anos, né? De repente, as pessoas estão vendo 500, 600 anos. Sim, por isso que o cachorro é o melhor amigo do homem. Ele vive 10 anos. Ninguém tem uma tartaruga. A tartaruga não é o melhor amigo do homem. Vai vender 80 anos. Esses tubarão que vivem 200 anos, 300 anos, não é ninguém... vem o papagaio. 100 anos. Vai passando. O papagaio vai passando para tudo que é sobrinho, neto. Vai passando, né? Ninguém aguenta. Mas acho que muda muito a perspectiva, né? Então, eu acho que os hábitos vão ser criados e vão ser alterados. Eu acho assim, vendo assim, nós vamos até fazer essa provocação no final do episódio de hoje, mas mais do que nunca a gente vê que a evolução tecnológica nesse ritmo, não acompanhada da evolução de consciência do ser humano, é um perigo gigantesco. Mas eu acho muito difícil. Evoluir. E até agora, a evolução de consciência não acontece assim, a não ser que tenha alguma tecnologia que dá algum estímulo cerebral que já existe. Que já existem estudos nesse sentido. Mas para transcranial, magnetic, alguma coisa. Para a grande massa é muito difícil. É muito difícil. Não, eu concordo que é muito difícil. Mas a evolução de um ser humano, né? Eu como pessoa demoro muito para conseguir Sem dúvida. É um processo lento, de muito trabalho, de muita atenção, de muita concentração, de esforço. Não é um troço trivial, não. Mas eu acho que é um ponto de alerta, né? Pelo menos, talvez, se a gente não conseguir falar de uma evolução de consciência, mas pelo menos a gente falar de uma evolução de educação, eu acho que já melhora bastante, né? Se conseguíssemos fazer algo nesse sentido, e eu acho que a IA tem um grande potencial para isso, né? Para educar melhor as pessoas nesse sentido. Porque, independente de onde a pessoa esteja, independente da classe social dela, independente de acesso a recursos, com um celular na mão, computador na mão, você tem acesso a inteligências superiores a todos os seres humanos, né? Aliás, agora, só fazer um parênteses aqui, já que nós estamos falando de AI e lançamentos, né? Foi lançado o Grok 4 agora, né? Sim. E o Elon Musk fez uma frase que eu achei, tudo bem que ele é sempre exagerado, mas ele fez uma frase curiosa. Ele disse o seguinte, que esse modelo Grok 4, ele é superior a qualquer nível de PhD em qualquer matéria. Imagina, qualquer matéria, um PhD level, né? Um level de doutorado, esse modelo já é superior a tudo isso. E lançou também o modelo Grok 4 Heavy, né? Que é um modelo que tem capacidade de ser multi-agente. Então ele faz tarefas para você, são acho que 4 agentes ao mesmo tempo, desenvolvendo tarefas, entrando aqui, fazendo aqui, projetando coisas. Cara, chegou num ponto que o cara pode abrir uma empresa que pode valer $1 bilhão, ele sozinho. Sim. Ele não precisa ter funcionário, porque ele tem esses agentes que fazem centenas de funcionários ali. A questão de multi-agente ainda é uma questão incipiente, assim. Tem humanos, tem uns lugares... Os que eu usei ainda não funcionam bem, mas é o começo. É só o começo, exato. Começo, assim, essa velocidade que ele trava, aí não resolve, aí não entende algumas coisas, mas vamos ver. Né? Quando o teste não é bom, você fica com um pé atrás, né? Mas, assim, quantas vezes você testou humanos? Uma vez? 5. Não, acho que umas 5 vezes. 5 vezes, mas em qual período de tempo? Num mesmo mês, vai. Num mesmo mês, 2 meses. Eu fui igual. Eu testei umas 4 vezes uma semana. Eu sei, mas essas coisas são muito quando dinâmicas. Quando o Humanos fala que é multi-agente, que é um groundbreaking, que mudou tudo, eles teriam que ter entregar essa promessa, né? Coisa. Eu pedi coisa simples. Por exemplo, eu quero viajar para tal país, veja qual que é o melhor itinerário, me dê os preços dos voos. Não gostou. Não conseguiu, inconsistente. Eu acho que... Então, assim, não era uma tarefa tão complexa, difícil assim, que teria que preencher. Coisa. Aí pedi várias coisas de dificuldade nenhuma, foi bom. Agora, pesquisa pela internet faz, mas pesquisa pela internet,
O GPT faz. Não, a pesquisa faz. Agora o Grok 4 faz ainda melhor. E esse problema de muita gente, a gente estava falando antes de começar a gravação aqui, você imagina, para ser de fato multiagente e poder desempenhar essas tarefas tuas, você tem que dar acesso a absolutamente tudo da sua vida. Você tem que dar acesso a todos os teus e-mails, todas as tuas senhas, todos os teus logins, tudo da sua vida. Não, e tem uma coisa jurídica, por exemplo. E aí, se ele fizer cagada, quem vai... Você vai ligar naquele... Pra quem você vai ligar naquele saque de AI, que é uma merda, né? Saque de plataforma que ninguém te atende, um humano depois de 30 horas falando... Como é que você vai resolver? Exato, imagina. E o cara vai falar, não, você assinou lá os termos. Então é algo assim, muito de se pensar, né? Ou tem que ter, assim, sempre perguntas em momentos-chave, assim. Pô, uma hora que ele for fazer alguma coisa que envolva um nível de segurança, tipo, vou gastar o seu dinheiro, precisa aparecer um botãozinho, gastar, sim ou não. Também resolve. Eu não acho que tem solução, mas elas ainda não estão aplicadas. Eu acho que tem, mas ao mesmo tempo acho que existe uma desconfiança muito grande, né, das pessoas. Eu, por exemplo, ainda não me sinto confortável de abrir todos os meus cartões de crédito, minhas senhas, minhas coisas. Não sinto. Mas imagina, a gente não lê, mas você entra uma passagem aérea, comprar. Tem uma série de letras menores lá do termo. Quem que vai avaliar isso? É difícil. E aí tem a responsabilidade. Eu acho que vai ter uma padronização. Mas não sei se eu comentei aqui. Tem uma teoria que é do anos 2000, não sei se eu comentei no primeiro episódio, que é da internet morta. Eu comentei isso? Não, mas eu sei qual que é. A teoria fala assim, ó, vai ter uma hora que todo mundo vai... Que os agentes vão produzir tudo. Sim. Vai ser... Só que essa capacidade vira infinita, de produção e de execução. Então, tudo que tiver na internet vai ser amplificado e multiplicado. E de tal forma que não vai ter mais gente fazendo conteúdo original, porque não faz mais sentido. Sem dúvida. Então, vai ser um conteúdo morto. Assim, você fala aqui... Eles falam que o conteúdo produzido para o ser humano daqui a pouco vai ser menos de 1% do total de conteúdo que existe. Mas falando nessa pauta, saiu uma notícia interessante do YouTube também essa semana, que eles não vão mais monetizar vídeos com voz de AI. Não, mas se ele souber, né? Mas, cara, não é tão difícil descobrir, assim. Não é hoje. Particularmente... Imagina daqui a um ano. Cara, mas eu acho que assim, ouvindo com o ouvido é uma coisa. Quando você olha com a coisa com um analítico, com uma análise de espectro, de onda, você consegue ver muito melhor o que é sintético e o que é real. Não, tem uma preocupação, uma proposta que é assim, se você usar um vídeo ou um áudio de IA, então você vai no Eleven Labs, que ele gera áudio, eles vão ter uma microassinatura. Então, quando você for na onda... Pode estar fora da zona audível. Fora da zona audível. A gente ouve de 20 a 20 mil Hz. E se eu criar uma própria? Porque à medida que eu consigo pôr certa aleatoriedade nas ondas, eu consigo simular, que até hoje a ideia não é da IA em vídeo ou de áudio enganar uma máquina para ver se... assim, fazer o mais parecido, mas não abrir a onda ou o bit. Mas eu acho que o validador de realidade de conteúdo vai ser uma coisa obrigatória em menos de 2 anos. Assim, por exemplo, cara, se você abrir um videochat, o seu iPhone, o seu celular, ele vai ter que ter uma AI, um agente, um software especializado em te dizer assim, cara, você está conversando com a sua mãe. Porque o deepfake tá num nível já que, assim, você consegue transformar em tempo real e falar em tempo real, com uma cara modulada e com uma voz modulada. Então você vai falar assim, eu preciso que o AI me diga, isso é real ou tem uma manipulação? Porque sempre vai ter um rastro digital ali perceptível. Eu pelo menos sou dessa teoria. Provável. Então eu acho que, assim, a gente vai, em breve, esses autorreguladores vão aparecer muito rápido. Porque vai precisar, não porque precisa, eles né? Precisa, então, porque precisa, porque ainda não começou esses golpes, mas, cara, imagina, se a mãe já começou, mas só vai escalar muita gente que já mandou dinheiro naquele golpinho do, puta, tô com seu filho aqui sequestrado. Agora imagina a sua filha te ligando e falando, meu... Com a mesma voz, sabendo tudo dela, sabe detalhes da sua vida. Cara, é loucura, entendeu? Mas assim... Acho que é uma corrida, assim, as pessoas vão criando outras formas de validação, por exemplo, uma palavra secreta que se combina de seus familiares, algo que a IA não saberia. Mas esse do YouTube eu achei ruim, porque eu gosto de conteúdos feitos por AI. Aí que às vezes são melhores do que os outros. Mas eu não vejo por que não, porque é a mesma coisa que você falar, eu
Não quero o cara que usou o corretor de Não, eu português achei do bobagem essa do Brasil. YouTube. Daí? Mas... Se o conteúdo final é de qualidade e as pessoas preferem, tem que ser monetizado. No limite, assim, eu tenho um atendente humano e um atendente por IA. Se o IA for melhor que o humano, Por que não? eu pagaria mais pelo IA. É óbvio, por que Não não? é porque não é um ser humano que eu tenho uma percepção de valor menor, né? Sem dúvida. Mas eu acho que eles têm muito medo do conteúdo infinito. Porque se começar a vir um ciclo de conteúdo infinito, eles se ferram para armazenar. Então eu acho que talvez tenha custo uma... de dados. Porque você imagina que eu... Pode ser. Imagina, o cara Pode produz ser, 1000 vídeos no dia. eu não sei exatamente o que tá na mente imagine deles, quanto né? que A gente vai não ter sabe que... qual que é o ponto. Então, mas pode ser De isso. Pode ser servidor isso, é um de ponto que eu não base de tinha hospedagem. pensado, mas é um ponto sério. Ou o cara vai ter que pagar para armazenar. Para armazenar, que era tipo uma cultura... um investimento que você faz, tá? Porque aí evita o cara... Esse é um problema da internet. Eu não sei se eu comentei. Eu gostava muito de jornal impresso. Por quê? Porque o jornal impresso, você pega o jornal, tem a primeira página. Alguém escolheu que aquela manchete é a principal. Alguém falou, olha, essa é a manchete mais relevante do dia. Esses assuntos que estão na primeira página são os mais relevantes. Mesmo o UOL, quando começou, até hoje o UOL é assim, o G1 não. Ele é uma página fixa, de tamanho fixo. Quando você vai para o Instagram, quando você vai para o Facebook, quando você vai... Acho que o G1 também é assim. Vira uma rolagem infinita. Infinita. E aí eu não tenho uma noção de prioridade. Por quê? Porque é muito barato e muito fácil fazer. Então, o fato de ter alguma escassez e ter um custo, alguém tem que fazer alguma escolha. Senão eu ponho tudo. Só que eu não tenho tempo para ver tudo. Eu não tenho tempo. E aí eu acho que o veículo de mídia, e YouTube seria legal isso também, tem uma curadoria. Fala, a gente acha que esse negócio aqui é mais importante para você. Não, mas isso aí, mas aí tá, isso ainda existe, né? Porque aí você fala assim, isso. Cara, em vez de eu entrar no Instagram e rolar no feed, eu vou entrar na página do Gabas, porque eu sei que o Gabas ele faz uma curadoria. Essa curadoria. Ainda existe esse processo, é que as pessoas não preferem ele. As pessoas preferem essa sugestão automática do que, eu vou nessa fonte que eu conheço. Pessoas, tem gente que é assim, tem gente que não é assim. A maioria também não sabe o que quer, né? Então, ela não sabe o que quer. A maioria também sabe o que quer, tem essa preocupação. E o algoritmo é um negócio ele vai bem. Bom, porque ele te pega atenção, mas não necessariamente o que você gosta e o que você vê tem relevância. Mas quer ver nessa linha aí, até que tem similaridade, no YouTube é da Google, né? Hoje ou ontem, não sei quando foi, que foi anunciado, acho que foi hoje que anunciaram, o Sam Altman anunciou que a OpenAI está lançando um navegador. Sim, eu vi isso. Um navegador por IA, então para competir com o Chrome, já com toda uma IA embedada, já nessa linha de te dar o que você mais ou menos precisa mas e tal. O Chrome também está evoluindo. Eu uso o Gemini, se você lógico. Faz uma pergunta para o Google, já vem o Gemini primeiro. O que mas vai aí fazer tá matando o diferença? mecanismo de busca da Google, porque é um negócio de $200 bilhões deles que, vai pro saco. Mas é aquela velha lei, né? Uma hora você vai ter que matar o business pro seu próximo passo, exato. Quem vai matar é a concorrência. Porque realmente mas tem uma questão que eu li, né? Essa matéria, que acho que Estadão, alguma coisa assim. Mas a questão é o agente. Eles vão ter agentes para isso. Sim. Então, agora, o Operator, tá lançando agora, provavelmente até o final do mês. E aí, eu acho que muda isso, porque até hoje, o Gemini, o OpenAI, o Perplexity, você tem onde comer em São Paulo, o cara faz um resumo, beleza. Mas quando tiver agente, ele vai acabar te fazendo a reserva, vai te preenchendo. Mas tem um problema nisso. Porque à medida que você não entra nos sites, você para de clicar, o AdWords fica mais barato. Até porque a maior parte das perguntas que a gente faz no Google, a gente não quer entrar num site para responder. Não, você só quer a resposta, lógico. E aí meio que mata, é o que você falou, mata o negócio. Mata o business, $200 bilhões. Tem que ter um novo business, não sabemos como vai ser. Ainda não, acho que ninguém sabe, né? Não tem ainda um modelo também acho que não. na inteligência artificial, mas vai ter, pode ter certeza que vai chegar lá, porque onde está o dinheiro grosso. E aliás, até nessa linha, né, dessa evolução de agentes, de fazendo as coisas e tal, teve uma notícia que, na verdade, já vem acontecendo desde maio, mas agora em julho foi mais recente, da Microsoft. Eles fizeram um layoff, dispensaram, entre maio e agora, 15 mil pessoas
que isso equivale a mais de 7% da força de trabalho deles. Desses, mais ou menos 6 mil eram engenheiros, por causa da parte de coding, na parte de programação. Hoje, 35% dos códigos da Microsoft já são feitos por máquinas. Então, os programadores cada vez mais estão perdendo a relevância dentro disso. E os outros 9 mil na área de atendimento ao consumidor, né? Vendas e atendimento, etc., que também estão substituindo por inteligência artificial e que dizem que está desempenhando um papel melhor, está aumentando a produtividade maior do que se tivessem pessoas desempenhando essa história. Ponderar assim, qual que é o custo de um programador e um custo do atendente, né? Então, não, exato, o programador só muito mais, lógico. E tem esse papo, né? Aí eu peguei um estudo aqui do World Economic Forum Future of Jobs Report de 2023, o último que eu achei. Não é tão recente. Ele fala o seguinte, ó, automação e IA vão eliminar 85 milhões de empregos, em especial funções administrativas, back-office, suporte ao cliente. Porém, 97 milhões serão criados. Eu vi essa matéria. Só qual que é o problema? O problema são os skills. Pega país pobre com educação ruim, a gente perde o cara que o emprego é ceifado, mas a gente não tem o skill. Não tem para poder fazer outra coisa. Coisa simples, como o engenheiro de prompt, né? O cara que sabe digitar o prompt. Agora, já tem um estudo do MIT com Stanford, que a produtividade de atendente com o IA em call center aumenta pelo menos 35%. E o Goldman Sachs está falando que aí, até 2033, 300 milhões de empregos serão impactados. Não quer dizer substituídos, mas é muita gente. É interessante. Agora, tem uma discussão nessa notícia que eles falam assim, a gente tem que regular a IA no sentido de preservação de emprego, né? Preservação de emprego. Eu acho isso uma loucura. Não tem como fazer isso. Porque aí vai ter algum país, alguém que vai usar isso e vai matar todo mundo. E as pessoas não estão dispostas a pagar mais para preservar o emprego. Não. Geralmente, se você quiser fazer isso, é melhor você ser eficiente e dar um dinheiro para doação, para Bolsa Família, do que você ficar mantendo um monte de incompetente, ocupado, né? Não, sem dúvida. Você perder produtividade, você perdeu a competitividade, acabou. Você está fora do mercado, não tem como. Mas isso é um problema grave, porque do mesmo jeito que a gente está vendo isso acontecer na Google, mas você está vendo isso acontecer em praticamente todas as indústrias. Eu não vou lembrar. Vai ter um ponto, desculpa te interromper, mas eu acho que assim, tem o ponto da ineficiência. Por exemplo, Elon Musk, quando entrou mais uma vez Elon Musk, entrou no Twitter. O cara demitiu, 90% dos programadores e a plataforma dele melhorou. Exato. Porque, cara, tem muita gente ruim, cara, ganhando dinheiro. Desculpa, de favor, porque você não consegue medir o trabalho de todo mundo. É muito difícil medir eficiência. Qualquer pessoa que tem uma empresa com mais de 100 funcionários sabe quão difícil é você saber se todo mundo faz o seu trabalho. Imagina numa empresa com 10 mil funcionários e 9 mil são programadores que estão na casa dele fazendo uma linha de código. O cara ninguém sabe se aquilo dá certo. E além disso, de tempos em tempos, tempos em tempos, as funções mudam, né? Então, antes você tinha uma demanda por isso, agora não tem. E qualquer empresa saudável, eficiente, precisa rever seus empregos. Não necessariamente demitir, mas às vezes substituir a área disso. É normal. Acharia estranho se não fizessem isso. Porque imagina o que muda na nossa rotina em um ano. Assim, sua rotina. O que você faz. Numa empresa, isso é multiplicado. Então, quer dizer, claro, você tem pessoas que têm alta capacidade de adaptação, mas essas pessoas não são a maior parte. E as outras, você vai tentar realocar e, eventualmente, demitir. Isso faz parte do mercado. É triste, mas às vezes você tem que preservar. Para preservar a competitividade e os outros empregos, você faz isso. É que as pessoas ficam assim, mas a Microsoft teve um lucro gigante, como é que ela demitiu? Como é que ela demitiu se ela teve lucro, se aumentou... Estão investindo 80 bilhões em infraestrutura para desenvolver essa parte de inteligência artificial deles. Eles estão tirando de um lado e botando no outro, é só isso. Mas é a eficiência a Microsoft é uma das empresas mais
valiosos do mundo. Sim. Mas essas tecnologias, elas abrem potencial de criação de novos negócios. Aí que é o ponto-chave, é a mesma coisa da internet. Ela tira a gente de um lugar, mas ela abre oportunidade para que outras pessoas menores construam novos negócios que vão precisar de outras pessoas menos capacitadas. Não é a Microsoft, mas o cara que saiu da Microsoft, que não deve ser um cara tão burro, deve ser um cara inteligente, ele vai poder abrir um negocinho dele com a experiência dele, ele vai saber gestionar uns outros profissionais, porque ele tem uma AI, um sistema mais robusto, então ele não precisa de 300 pessoas, ele pode fazer com 10. Ele criou um novo business ali com 10 pessoas. E isso, todos os funcionários abriram essa oportunidade que antes não tinha. Então... mas aí volta um pouco o que o Tuta disse. Depende do grau de educação e preparo dessas pessoas. Eu também não tenho muito medo disso, não. Porque, por exemplo, no começo do século passado, 1900 e pouco, se eu não me engano, assim, o percentual de pessoas que trabalhavam com agricultura era assim, a grande maioria das pessoas. Eu não sei exatamente o número, mas era a grande maioria das pessoas que trabalhavam com agricultura, porque era o que tinha. Né? Hoje é menos de 4%. Então, sei lá, uma grande maioria, não sei quanto, 70%, 80%, para 4%. O que aconteceu com essas pessoas? Foram fazer outra coisa. Lógico. Isso acontece sempre. Então, puxa, quando surgiu, sei lá, Uber, vai acabar com os taxistas. Não, eles se viram. Quando surgiu... E assim sempre vai ser, né? O problema é que eu acho que agora a velocidade que isso está acontecendo talvez não dê tempo de adaptação. Porque a gente está falando, como é que a gente melhora a educação do país? Você vai surtir efeito daqui 10 anos, 20 anos. Você não consegue o resultado imediato. E você pega um país como o Brasil, por exemplo, você tem 70% das pessoas que se formam não conseguem entender um texto, um parágrafo, não conseguem ler, são praticamente semi-analfabetos, estou falando de mais de 2/3 do país. Como é que essas pessoas vão se virar? Né? Se essas funções mais básicas, provavelmente, tecnologias vão substituir. Mas até isso, a tecnologia ajuda. Ela não precisa mais ler, porque o robô fala, em vez de entregar só em texto. Eu juro, é lógico. Eu tô torcendo que você tá certo, tu tá... Não, por exemplo, eu já tive funcionária lá trabalhando na casa que era analfabeta. Ela se comunicava por áudio. Era uma coisa que antes não dava, Qual entendeu? é o cargo dela? É empregada. Né? Funcionária de casa. Eu falei funcionária de casa. Não, lógico, não era na empresa, né? O funcionário era analfabeto, beleza. Mas o que eu tô falando é assim, também democratiza pro ignorante. Também gera facilidade pro cara mais boa. Agora, beleza, vai ter uma disparidade. Mas isso é um fato, né? Isso eu concordo plenamente com você. Hoje, querendo ou não, a pessoa com o celular na mão, um acesso à internet básico, né? Até pro WhatsApp, ela tem acesso a modelos de que nós temos. Talvez tudo bem, não os pagos e tal, tudo, mas assim, você democratizou o acesso a toda essa tecnologia poderosa praticamente sem um custo. Agora o Google, com o negócio do Translator, com o fone, você praticamente não precisa de... Não precisa aprender nenhum idioma. Nenhum idioma. Porque você sabendo um idioma, ele vai te traduzir, então... inclusive em real time. Em real time, não, e os óculos que eles estão fazendo investimentos pesados nisso, já te traduzem na hora. O óculos tem um fone de ouvido, então eu tô conversando com você tá falando chinês, eu em português. A pessoa precisa ter também para te ouvir, né? Sim, mas é uma tendência, né? Assim, para reunião de negócios. Exato. Você vai para um país... Você precisa. Uma conhecida minha mesmo, não fala inglês tão bem. Aí, pelo Google Meet, agora tem essa função. Ela já usa. Ela tá vendo de internacionalizar a empresa dela, sendo que ela não fala inglês e tá usando essa ferramenta. Então, assim, vê. E ela é uma hustler, assim. É uma pessoa que tem menos formação tradicional, mas que é uma empresária desde os 16 anos. Trabalha, ganha dinheiro e, cara, e tá se virando. Eu acho que o diferencial ainda vai estar um pouco na pessoa. É que se a gente ficar nesse modo, nossa, tem que cuidar porque essas pessoas são os coitados, a gente nunca sai do lugar. Eu acho também isso, mas acho que assim, papel de governo, né, deveria ter uma ênfase muito grande, né, principalmente em educação, para conseguir preparar melhor todas essas pessoas. Isso é um papel, né, a gente paga imposto para isso, né, e não é o que a gente vê, né, principalmente no Brasil, e não só no Brasil, em vários lugares do mundo. Aliás, falando de governo, eu até queria trazer um novo tópico aqui. A gente comentou no episódio passado sobre inflação, que hoje até em dólar existe bastante inflação, né, e eu fui fazer uma análise aqui para entender o que aconteceu. Alguns dados interessantes. Da pandemia para hoje, e sendo que 2023 e 2024 isso praticamente não aconteceu, porque eles tiveram uma austeridade maior fiscal, mas os Estados Unidos, em um intervalo de pouquíssimo tempo, 21, 22, 23, imprimiu sem lastro 7,4 bilhões de dólares. Trilhões de dólares, pode ser? Trilhões de dólares, é isso aí. 7,4 trilhões de dólares. Bilhões não é muito. Não é nada, exato. 7,4 tri.
Cara, também ideia, PIB do Brasil é quanto? 2 tri? 2 tri de dólares. 2 tri. Na casa de 2 tri. Na casa de 2 tri. Estamos falando de praticamente 4 vezes o PIB do Brasil impresso sem lastro. Consequência? Inflação, né? E aí está acontecendo um movimento interessante que eu praticamente acompanho muito, gosto e invisto nisso, que é uma perda de confiança das pessoas nas moedas tradicionais, chamadas moedas fiat, né? Por quê? Como o governo imprime sem nenhum lastro nem nada, desde 1971, né, que perdeu a paridade do ouro do padrão ouro com o dólar, do Bretton Woods, o que acabou acontecendo foi que, cara, as moedas começaram a sequencialmente perder muito e muito, muito valor, e isso está acontecendo em massa. No Brasil, a gente sabe o que acontece na valorização do real, mas não é só no Brasil, em vários países do mundo, e o próprio dólar está tendo uma inflação. Sim, muito. E aí, como alternativa que está acontecendo hoje no mundo, que muitos investidores estão apostando, por exemplo, no Bitcoin, né, que acho que hoje talvez seja uma referência. Existem várias conversas para se tornar reserva de mercado de países grandes, como os Estados Unidos, talvez, justamente porque ele tem alguns fatores dentro disso que não depende de governo, é totalmente descentralizado, é totalmente rastreável. Ele é escasso, não dá para emitir mais. Ele tem um número, pelo protocolo, 21 milhões de moedas que podem ser fazer o processo de mineração, né? E é só o que tem. O processo de novas minerações para construir novas moedas é decrescente a taxa, então cada vez é mais difícil você minerar para produzir novas moedas. Então existe uma série de mecanismos que já grandes instituições, grandes empresas, pessoas, investidores estão apostando dentro disso, e o resultado que a gente tem visto agora, hoje, acabou de passar de 115 mil dólares, batendo recordes históricos. Eu tenho visto os grandes fundos, investidores, etc., dizendo que até o final do ano deve passar de 150 mil dólares, então mais 30 e poucos % de valorização até lá. E já tem gente falando que daqui 10, 15 anos está valendo mais de 20 milhões de dólares essa moeda. Sam, essa é tua praia, cara. Essa eu quero saber como é que você vê primeiro, essa desvalorização das moedas fiat, esse risco e essa tendência crescente de, cara, cada vez mais pessoas buscarem o Bitcoin como uma alternativa de reserva de mercado, reserva de valor para proteger contra a inflação. Assim, primeira coisa, a inflação tem em todas as moedas. A gente, durante muitos anos, enfrentou uma hiperinflação no Brasil e muitas vezes ancorou no dólar por uma questão, não que ninguém sabia que o dólar tinha inflação, mas assim, é mais estável. Era bem menor comparado com isso. Não sei se vocês sabem, na época da hiperinflação, foi a época que mais se vendeu obra de arte no Brasil. Justamente. Por quê? Porque o cara não tem o que fazer, com o dinheiro queima. Não vai valer nada, todo dia perdia valor. Ele compra qualquer coisa, ele compra dólar, compra ouro, compra imóvel, compra. Mas imagine coisa sólida, já que o dinheiro não valia nada. Eu vou me transformar em alguma coisa que tem reserva de valor. Então existe, inegavelmente, um substituto para o dinheiro. As pessoas têm uma demanda por isso. Os Estados Unidos, eu não tenho esse número de cabeça, mas assim, era tipo assim, 80% dos dólares que estão em circulação hoje foram emitidos da pandemia para cá, uma coisa assim. Esse de 7,4 trilhões foi de 2019 a 2022. Então, mas quanto que é a base total? Assim, a questão é... Acho que a gente até pode botar o M2 que você está falando, né? Mas o que acontece? E aí é uma questão, por mais que as pessoas falem do Bitcoin, ele não é tão independente quanto as pessoas acham. Existe um gráfico, eu até separei aqui, eu vou mandar aqui para vocês projetarem, em que pega a correlação do Bitcoin com o S&P 500. O Bitcoin, ele é mais amplificado. Sim. Mais volátil. Mais volátil. Mas essa volatilidade é para cima e para baixo. Lógico. Mas, de certa forma, ele tem uma correlação forte com o S&P 500. Assim como os imóveis nos Estados Unidos têm. Então, claro que tem um potencial de diversificação, mas não é tão alto que nem as pessoas têm. Ele não é, mas será que isso não era mais no passado? Porque a gente tem visto um pouco de descolamento agora, né? Eu tô pegando um ano aqui. Tô pegando um ano. Você pegou o último ano. Mas pega 5 anos. Se você pegar 5 anos... Não, aí era totalmente volátil. Mas é que a volatilidade não é igual a risco, né? Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Não é uma coisa volátil porque tem risco. Não, mas a questão não é ser volátil ou não ser volátil. A questão é que ele há uma questão... Uma correlação alta com o mercado. Quando um sobe, o outro sobe. Quando um desce. Então, quer dizer, em tese, é que ela não é uma correlação alta e perfeita, né? Mas em tese... E amplificada, porque vem rendendo nos últimos 20 anos, o Bitcoin é de longe o investimento número 1 do mundo. Né? Mas se fosse assim, 2 para 1, eu não preciso comprar Bitcoin, é só eu dobrar minha exposição às ações. Mas não é que ela não é estável no mesmo patamar o tempo todo.
Mas sim, existe isso. Agora, se de uma forma tem essa questão, de outra forma, você vai ter um esforço dos governos de regular e taxar, né? De taxar e de regular, porque você também não quer perder, primeiro, imposto, segundo, você não quer perder o seu poder de política monetária. Lógico. E, em tese, o Bitcoin sofre quando o juros está alto. Por quê? Porque o Bitcoin não remunera juros. Claro. Então, quando você pega uma economia com juros... O cara prefere num investimento mais tradicional, lógico. Não, você pegar os Estados 15% Unidos. ao ano no Brasil. Não, os Estados Unidos vão arredondar para 5, vai ganhar 4. A 100 mil, no ano seguinte, se não tiver 104 mil, bichão, eu não ganhei dinheiro, porque Lógico. tem um custo de oportunidade. Agora, se a taxa ficar alta um bom tempo, as contas começam a pesar. Então, quer dizer, eu não acho que é só o Bitcoin, né? Tem uma demanda por criptomoedas, mas é algo volátil, e eu não acho que os governos vão ficar parados esperando, assim. Então, eu acho que a gente ainda não sabe o equilíbrio. Assim, eu já falei isso várias vezes, eu não consigo enxergar qual que é o preço justo pelo Bitcoin. Eu não estou falando que não vai subir, Não, mas ninguém é 150, 200? Ninguém consegue. Mas por que não é 500? E por que Exato, que não é... 1 milhão, por que não, Assim, por que não é 10 mil, né? Então, e isso me deixa um pouco desconfortável, porque quando você... O Fernando sabe, eu também... Quando você faz valuation de uma empresa, teoricamente o valor da empresa é o valor presente dos fluxos futuros ajustado ao risco. Bitcoin não tem muito isso. É uma moeda de conversão de energia, né? Então o fato de ter energia aí, energia é o que vale, né? Então ele tem uma base muito sólida e ele tem uma base de muito energia, bem mas a estruturado, energia né? é mais... Aí você está fazendo uma Hoje, aproximação minerar, por custo. Hoje, exatamente, hoje para você minerar um Bitcoin, se eu não me engano, custa 60 e poucos mil dólares. Então, pô, ele tá valendo 100 e pouco, então tem uma relação direta com energia aí. Sim, mas... E vai ficar cada vez mais caro. Mas o Bitcoin tem vários problemas também, né? A rede Vocês têm Bitcoin? Só para saber. Eu tenho. Tem? Tem um Significativo? percentual muito pequeno. Não Cara, tem, porque eu vou falar, hoje passou a ser meu investimento número 1, não porque eu quis, porque ele valorizou absurdo, né? Então, tipo, na minha carteira é o que mais representa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje a grande maioria dos novos recursos que eu tenho para investir, mas a grande maioria eu só invisto em Bitcoin. Eu sou descrente dos políticas monetárias dos governos. Eu sei, mas eu acho que não é seu investimento número 1, porque você tem as empresas. Não, claro. Tô falando de capital investido. Você tá falando do dinheiro parado. Do extra. Não, mas assim... O seu mas maior patrimônio... Não, sim, estão nas empresas, logicamente. Mas assim, de capital líquido, né? Porque empresa você não tem essa liquidez toda, né? Você vou vender uma empresa amanhã. Não é assim que funciona, né? Isso aí não, eu sei, líquido, mas né? assim... Mas o Bitcoin também não. Se totalmente quiser líquido. vender... 24/7, domingo à noite, 4 horas da manhã eu vendo. Vende tudo. Tudo. Se eu quiser tudo do comprador na hora, o tempo inteiro. Coisa mais líquida que existe. 24 horas. Assim. 24/7, cara. Coisa mais líquida que existe. Isso não tem ruim, não. Tanto que essas quedas que dão... Na sua Binance... A carteira, acabou. Você tá na carteira do seu wallet, dá ordem de venda e acabou. Mas tem limite na Binance, né? Tem threshold. Você tem o Cold Wallet, você tem as corretoras, depende de... Cara, eu uso Swan, mas tem várias. Coinbase, talvez é a mais famosa, que é listada em bolsa. Ele tem um circuit break de Bitcoin, eu acho, sim. Eu sim. Vai olhar essa informação, porque eu tenho quase certeza que tem. Assim, que eu saiba, não. Mas, assim, nunca passei por isso. Primeiro que eu nunca vendi, pra começar, né? Eu só compro. Eu não vendo, eu só compro. Ninguém vende Bitcoin, então tá todo mundo mesmo. Agora que teve essa crise de mercado no começo do ano nos Estados Unidos, o Bitcoin caiu, tava 100 e pouquinho, caiu pra 80. Por quê? Porque as pessoas precisavam de liquidez e a coisa mais líquida que tinha era Bitcoin. Então todo mundo saiu queimando, deu uma baixada, mas segurou bem. Bateu 78 e já voltou rapidinho, já tá 115. Muito mais que antigamente. Mostra, assim, que até a própria volatilidade já começou a reduzir. Sim, minha visão, claro que ninguém tem como saber isso, mas dada a minha falta de confiança nos governos que querem gastar o tempo inteiro mais do que podem, não estou falando do Brasil só, estou falando do mundo inteiro, o próprio Estados Unidos passou por isso. Eu entendo que é inevitável essa inflação comer todo esse dinheiro. E eu entendo que é inevitável os investidores buscar uma alternativa que não está sujeita a essa mesma lei, que não depende de governo, não depende da cabeça de alguém, é uma coisa descentralizada com gestão independente. Mas... vamos ver. Inclusive, nessa linha de Bitcoin, né? A gente tem até uma notícia interessante aqui para comentar de uma relação que existe hoje em dia de stablecoins vinculados aos títulos do Tesouro Americano. Não, sim, mas aí é uma relação por construção. Porque a stablecoin... Sim. Fala um pouquinho para nós sobre isso.
não sou especialista nisso, mas pelo que eu entendi, a stablecoin é o seguinte, é uma cripto que é lastreada na moeda. Então, ao invés de... Ou qualquer outra coisa. No caso aqui, é um título do Tesouro Americano, exato. Então. Os mais famosos é o STD. Isso. O STD é o Solana. Dólar. E tem outro, é o né? dólar. Tem duas o STD é o dólar. É um dólar. Não, aí é o dólar para um, vai ser um para um. É 1 para 1. E aí, você tem, em tese, né, um custo de transação mais barato, porque Sim. É digital, mas tá com barato, um contraponto você não tem os juros. Então a pessoa tem... porque senão você vai... então por que o cara vai emitir isso? Então, teoricamente, você captura o dinheiro, investe, ganha os juros e paga nisso. Mas é um mecanismo mais eficiente que não deixa de ser fiduciária no governo. Né? Então, a moeda é fiduciária no sentido que você entende que o governo vai garantir aquilo. Mas a stablecoin está atrelada ao poder financeiro de um ativo subjacente. Sim, exato. Ela é ligada e ela mantém essa paridade um pouco para resgatar a história de paridade de ouro, né? Então, que se perdeu. O petrodólar, né? Logo depois. Então, eu entendo que tem essa vantagem de conseguir ter uma certa correlação. E também tem uma preocupação que, assim, grande parte do que está acontecendo no mundo e o que o Trump está fazendo é para deixar o dólar hegemônico. Assim, o grande medo dele, a discussão com a China, quando ele fala do BRICS, e eu acho que ficou muito irritado, inclusive, com o Brasil, é quando eles falam a gente tem que fragilizar o dólar e usar das moedas. Uma das questões que faz os Estados Unidos ser tão poderoso é o dólar. Sem dúvida. E se todo mundo começar a usar... Acabou os Estados Unidos. Para que os outros países vão ter reserva em dólar? Não tem nenhum sentido, vão ter em Bitcoin. Aí acabou o dólar. Mas o dólar aí depende disso. Que os outros países estão comprando reserva em Bitcoin. Já os Estados Unidos têm uma reserva razoável de Bitcoin. É muito pouco. É ridículo. Hoje o Bitcoin representa menos de 1% da riqueza do mundo. Ainda é muito insignificante. Não, sim, mas eu digo que assim, as pessoas estão comprando. Assim, eu acho que os Estados Unidos só deixaria mudar a moeda. Eu não acho que ele vai deixar, mas assim, se ele deixar, vai ser uma moeda que ele tenha uma parte grande do pacote. Assim como o DXY é uma composição de várias moedas, né? O índice do DXY. Sim, mas ele tá em risco ele agora, é dólar, ien, sei lá mais o quê. Não, mas se ele tiver uma parte euro grande, ele não consegue fazer... Porque ele não consegue fazer política monetária. Esse é o problema. Você não consegue... E a base dos Estados Unidos, em todas as últimas décadas, foi essa. Quando fizeram o petrodólar, linkaram o valor do barril de dólar de petróleo, que é energia, era a fonte de energia absoluta na época, com o dólar, ele falou, o mundo depende do dólar, é a moeda do mundo, acabou. Todos os negócios do mundo são feitos com isso. Hoje, até um pouco, acho que talvez o efeito colateral dessas tarifas todas que ele está cobrando, acho que ele falou, cara, não vou mais usar dólar, eu vou buscar fontes alternativas. E isso para os Estados Unidos é um pepinaço. E também o que acontece, então, pelo que eu entendo, eu vou fazer o STD, né? Que é o DT ou TD? DT, né? STD, acho. TD. Tether-dólar, acho que é Tether-dólar. Eu pego isso, mas eu vendo. Se as pessoas começarem a liquidar e vender, eu tenho que devolver. Exato. Então você pode, no caso desse, ter uma oferta na economia. Então, quer dizer, essa é uma questão tecnológica, mas sem perder o poder da moeda ou do título então, do tesouro. Não é disruptivo. Não, tanto que eles estão usando isso, eles estão publicando o que eles chamam de Genius Act, né? Sim. Que é um investimento de 2 trilhões de dólares em justamente infraestrutura para essa parte de inteligência artificial que eles querem montar. Então, é um investimento, imagina, 2 trilhões de dólares. E eles estão lançando essa moeda com paridade de um título do tesouro, os Treasury Bills americanos, com prazo curto de vencimento, acho que até 90 e poucos dias, 93 dias, justamente para levantar esses recursos para conseguir fazer todos os investimentos. Eu não sei se um T-Bill, tem a Note, o Bill e o Bond. É prazo que define. Não sei se o Bill é Pode até ser que o Bill é 30 ou curto, 90 dias. É prazo curto. É prazo curto. Mas eu acho que a grande questão é que eles não querem ficar para trás da China, né? É óbvio. O que os Estados Unidos quer é ficar na frente da China sempre, né? Ah lá, a notícia aqui. Stablecoin Genius já foi aprovado, o Senado aprovou. Dando à indústria criptomoedas a primeira grande vitória legislativa. Isso faz muita diferença. Quando você vincula, estabiliza e cria esses stablecoins lá dos títulos de tesouro, já é mais um indicativo que essas criptomoedas vieram para ficar. Seguinte, né? É lastreado em dólar, mas quem emite compra o título do tesouro. É o lastro.
Ela compra e Você mantém essa deposita paridade de 93 isso. dias. Só que ela ganha os juros Sim. e em contrapartida ela é o ganho do emissor, né? É o ganho Em do emissor. contrapartida, se eles são vendidos, né? Se é liquidado, ele tem que correr atrás. O risco é esse, né? As pessoas saem vendendo essas stablecoins, redemption dessas stablecoins rapidamente, você impacta diretamente o tesouro americano, né? Esse é um risco, porque você não tem como garantir que isso pode acontecer, né? É um risco que faz parte, é um risco sistêmico, né? E outra coisa que tem um outro risco aqui para os bitcoiners, né, os investidores, um problema é o problema da regulação, né? Quando você começa a fazer isso, obviamente o governo vai regular. E aí, isso é terrível para as pessoas que investem em Bitcoin, porque a última coisa que elas querem é ser regulado pelo governo. Elas investem justamente para não ter essa dependência. Não, e tem um problema também, que é o problema do computador quântico. Que derruba o Bitcoin em um segundo. Como que é que isso faz ninguém isso sabe também? explicar Ninguém direito. sabe, mas eu acho que a última preocupação é Bitcoin, cara. Porque pensa o seguinte, você tem um computador quântico que consegue quebrar essa criptografia, que ninguém conseguiu chegar nem perto em todos esses anos. Não, mas Cara, a questão o último é o seguinte, problema é o mercado de Bitcoin. Vai quebrar mercado de bolsa, vai quebrar mercado de empresas, vai quebrar Pentágono, vai quebrar NASA, vai quebrar tudo antes, cara. Não vai quebrar isso. O banco, você tem conta lá no Itaú, no Bradesco. O Itaú, com um computador quântico, ele pode criar uma criptografia que o outro quântico não consegue. Você pode mudar a criptografia. O WhatsApp pode mudar, não sei o que lá. O Bitcoin não pode. Ele não pode falar, a partir de agora... Então, esse é um risco. Mas é que quando descobrir não dá tempo. Mais ou menos. Não dá tempo de mudar. Você não muda a criptografia de um banco de um dia para noite. Não, documentário. Ele consegue... As coisas não são... A criptografia dele não é da... O Bitcoin é a criptografia, sim. Sim. O que consiste... É o protocolo dele, que é a criptografia. Então, mas vocês assistiram o documentário na HBO do Bitcoin? Chegaram a assistir? Qual deles? Da HBO, eu assisti vários, não sei tem se um esse. documentário lá, que o Bitcoin e tal foi criado lá pelo Satoshi, que ninguém sabe quem é e tal. Exato. Tem umas pistas. Mas depois que ele foi implementado, tinha uns caras ali que estavam nos e-mails do Satoshi que pegaram o projeto e melhoraram, porque ele não era perfeito. Então, assim, existe uma equipe que trabalha ativamente no Bitcoin. Ele não é tipo essa coisa que foi feita e ninguém mais mexeu. Tem gente trabalhando ali. Não, mas como é esse processo, mas detalhadamente, eu não sei, mas tem uma equipe lá, inclusive, ficam debatendo se esses caras não são os criadores, porque tinha e-mails com esses caras, assim, tem bastante, isso a gente não sabe. Também é difícil saber se esse documentário é tão fidedigno assim, né? Também não dá pra saber, mas que existe, acho que essa equipe que trabalha no Bitcoin para melhorar, para ter mais eficiência, ter mais segurança, para continuar, existe. Isso, acho que... hoje em dia é provável, né? Já não é uma coisa assim, nossa, foi criado e, cara, ele tá autorregulado sozinho e ele é autossuficiente e não precisa de melhoria. Tem muito misticismo por trás disso, né? Os caras... Mas eu achei interessante trazer essa notícia dessas stablecoins, porque é um sinal de governos, como o americano, por exemplo, cara, apostando nisso. Né? E a hora que isso acontece, a tendência é que valorize, né? Tanto que tá valorizando horrores, né? Não é só por isso, mas... A expectativa do mercado era que o Trump fosse abraçar, né? Tanto que teve um boom aí gigante quando ameaçou ser eleito, exato, e depois não foi bem assim. É porque tem muita gente no governo que são fãs de Bitcoin, né? Tem David Sachs, tem vários no governo americano. O próprio Trump. O próprio Trump, o filho dele, tem várias coisas, tem moeda deles. Então, assim, eu acho que a tendência... Eu acho que é reversível, cara. A minha opinião, acho que é reversível. Acho que vai valorizar cada vez mais. Do jeito que tá montado, porque uma coisa era o seguinte, eu comecei a entrar nisso há pouco tempo, porque eu também não tinha nenhuma segurança, pra mim era binário, podia virar zero ou um monte, mas o negócio virar zero eu não ia investir, obviamente não preciso disso. Mas a hora que começa, fundos aceitarem, governos se manifestarem a favor, os BlackRocks da vida, esses ETF de mega empresas, mega corporações, sabe, países, empresas comprando ganhando horrores em cima disso, é muito difícil você voltar para trás. Acho que praticamente esse risco de virar zero já foi. Pode ser que não cresça tanto como a gente acha, mas zero acho praticamente impossível. Mas vamos lá, vamos seguir na nossa pauta aqui. Teve uma notícia... Notícia não, na verdade, teve um fato que aconteceu recentemente, que a gente tem uma nova empresa mais valiosa do mundo, que é a NVIDIA. Bateu 4 trilhões de valuation. A primeira empresa da história. A primeira empresa da história a bater 4 trilhões de valuation. 2 Brasis, uma empresa, né? E eu sei que tem algo aí dentro da NVIDIA que potencializa absurdamente. Tem a história dos GPUs, né, que eles faziam para jogos, mas tem algo que eles chamam de CUDA, né, que é essa plataforma com coisa meio proprietária. Como isso funciona, então, sabe? Vamos lá. Começar a história.
a NVIDIA começou a fazer o GPU. Até então, você tinha o CPU, que era o Pentium, era os Intels da vida, Intelzinho, né? famoso. A NVIDIA fez o GPU, que é o Graphic Processor Unit. Beleza, que era usado nos jogos. Legal. É isso. E ficou a maior empresa disso. Só que, paralelamente a isso, ela fez uma arquitetura de sistema chamado CUDA, C-U-D-A, Tá. que permite você paralelizar código fazendo cálculos sofisticados em que os cálculos são processados pela GPU. Então, tudo que você vê de Gemini, de OpenAI, tudo usa CUDA. Usa CUDA. Então, eles têm praticamente um monopólio. Não é só produzir chip a questão. Eles têm o chip e têm o sistema. Entendi. Isso permite que a NVIDIA tenha uma margem de 75%, que é uma margem de monopólio. Imagina, absurdo. E, obviamente... E não tem por que baixar o preço, porque a demanda é maior do que a capacidade deles de ofertar, Não, né? pelo contrário, eles têm contratos que já garantem fluxos de caixa por Sei lá muitos quantos anos. Então, é meio como se fosse dono da internet, entendeu? Todo mundo que usa a internet, você fabrica computador, mas você também é dono do protocolo que se usa para a internet. Então, é uma E todas as empresas dependem deles, né? Amazon, Google, todas, não tem opção, né? A não ser que seja criada outra arquitetura Outra disso, tecnologia. isso, mas não é fácil, porque aí você tem um custo de migração, as pessoas começam a fazer. Então, é isso que justifica o valor. E a NVIDIA também tem o seguinte, eu acho que eu comentei disso já. Você pode... Eu quero criar a minha IA. Aí eu posso comprar a placa da NVIDIA e rodar na minha empresa. Sim. Eu compro Não e precisa rodar rodo, na beleza. Eles ganham dinheiro, porque eu estou rodando isso. Segunda opção é eu não tenho IA, mas eu vou lá no ChatGPT, no Gemini, no Grok. Mas o Grok também compra da NVIDIA. Exato, não tem opção. Tá E a sempre terceira lá. opção é eu ter um cloud em que eu não vou comprar, nem vou usar uma de terceiros, mas eu vou alugar por hora o processamento. Eles também, esse lugar... Provavelmente também compra da NVIDIA. dele. Também Então, compra. quer dizer, Não tem qualquer onde você caminho não tem como escapar. Não tem leva como ele. escapar. Assim, por mais que eles possam perder um pouco, vai ter chips de um jeito ou de outro, ainda o CUDA é disso. E aí fica um negócio muito difícil de você... Você acha que uma AMD, uma Intel não consegue? Não, eu acho que o chip você pode conseguir fazer, Mas essa plataforma, o negócio o CUDA? do CUDA Mas a própria AI pode ser o disruptor nesse sentido, mas né? é um software fechado, o CUDA, não é um... Não, o software é fechado, mas a lógica por trás da ideia, com essas AIs tão avançadas que estão falando aí, talvez alguém consiga criar algo similar, que não depende Sim, disso. mas por enquanto sei. não tem, eles têm contratos, tem fluxo de caixa, tem Não, tudo. tanto que já estão Não, falando que mais sou 2, fã 3 da- anos eles já estão falando que vai valer 6 trilhões de dólares. É um negócio Direto insano, com né? o meu cunhado, né? Eu invisto na NVIDIA. E aí. Tá pô, bem, tudo. Você sabe que na NVIDIA... Bom, eu tô em Bitcoin, eu tô melhor que você. Você sabe que na NVIDIA aconteceu o seguinte, todo mundo que entrava na empresa ganhava stock option. teve Stock esse option não, problema stock. grave lá. E aí os caras começaram a ganhar muito dinheiro. Imagina. Aí Tão tudo milionário. O cara milionário. Aí começou a ter O cara da evasão. limpeza tá tipo 100 milhões de dólares no bolso. Porque valorizou não sei quantas vezes. Então ficou um negócio maluco. Então os caras não conseguiram. Reter Os caras o meio- problema deles é reter talento. porque E tão agora, todos ficaram ricos. tudo rico. Mas Tem a é história isso. da Facebook, da Meta, né? Que o pintor lá que foi pintar o escritório deles, eles não tinham dinheiro pra pagar, estavam começando a vida, o Zuckerberg lá deu, sei lá, um X de ação pra ele lá, uma ação. Aí até, acho que há 3, 4 anos eu vi essa matéria, tava valendo 50 milhões de dólares. O pintor que pintou uma parede no escritório deles ganhou 50 milhões de dólares na ação. Então, acontece, Mas né? não ia saber, ele Não se tem como arriscou. saber. Ele Podia se não ter arriscou, ganhado, podia Não, ter podia ganhado. vários arriscou. pintores não Tem vários ganharam nada. pintores que foram De cair outro nessa lugar. de comprar ação e não deu nada. Ou a história da primeira transação com Bitcoin na história, sabe? Qual foi da sim, pizza? da pizza. Ele comprou uma pizza com, sei lá, 20 5 Bitcoin, bitcoins. Sei lá, dinheiro de hoje era $500 mil, imagina. Uma pizza. Mas o cara, imagina, deve olhar pra trás e falar, caceta, o que eu fui fazer? Eita pizza cara essa, hein? É foda. É uma loucura.
Muito bom. Mas eu vejo assim, né, com tudo isso que a gente comentou aqui hoje, que a gente vem comentando, que é o propósito desse podcast, né, a gente trazer para vocês todas as atualizações do que está acontecendo nesse mundo de tecnologia, de inteligência artificial e tudo mais. A gente sempre passa por alguns meta-trends, né, algumas tendências macro. Normalmente a gente está falando de inteligência artificial, está falando de robótica, está falando de criptomoeda, está falando de futuro de economia, está falando dessas grandes empresas, está falando de educação, saúde, longevidade, todos esses temas que impactam diretamente as nossas vidas, né, como seres humanos, como a gente vive, emprego, né, e tudo mais que a gente falou. E aí eu vejo assim, quando a gente analisa todas essas mudanças, né, todas essas potenciais mudanças que estão acontecendo em todas as áreas, né, não dá para ninguém hoje vendo tudo que está acontecendo achar que daqui 10 anos a vida vai ser similar ao que a gente, talvez nem nisso, talvez 5 anos, imaginar que a vida vai ser similar ao que a gente tem hoje. Tem um aspecto que a gente sabe que é o que define tudo, né? Todo mundo sabe disso, que é a formação das pessoas. Como é que você forma uma pessoa? Como é que você forma teu filho? Como é que você, os nossos filhos, nossos netos, como é que você forma ele para poder viver? E aí tem um aspecto que eu queria até encerrar o episódio de hoje trazendo essa reflexão. Eu queria ouvir eles aqui, eu quero principalmente que você analise isso. Num mundo que a gente está vendo mudanças praticamente instantâneas, online, né? Todo o tempo inteiro está acontecendo coisa, lançando coisa, novidade em todas essas áreas. A gente está vendo um mundo que todas as bases que a gente tinha como certas, né, de educação, saúde, economia, política, sendo totalmente ruindo praticamente, né, porque nada do que a gente tinha acontece. Como é que a gente vai querer educar os nossos filhos para esse mundo que vai vir? Né? A gente tem visto nessa área de educação especialmente que tanto na mais alta renda, pesquisas feitas em Harvard, por exemplo, em turmas de estudantes de física, que usar modelos de inteligência artificial para tutoria personalizada melhoram em mais de 50% a aula de um professor de Harvard. E a gente vê no extremo oposto, na África, em países como Gana e esses países, que implementar modelos de AI via WhatsApp, que praticamente não tem custo algum, com uma rede de 3G você consegue conectar, que melhoram a evolução do processo de aprendizado, semanas equivalem a 6 meses de aprendizagem no método tradicional. Então você está vendo mudanças radicais na forma como a gente concebe a própria formação das pessoas. Eu queria ouvir vocês com relação a isso. Todos vocês são pais, né? Eu também sou, tenho 3 filhos, todos aqui somos pais. Vários de vocês certamente são pais, se não são, um dia serão, né? Ou já tem netos, coisas desse sentido. Como é que vocês veem essa questão de educação dos filhos num mundo que a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a um mês, talvez, né? O que de fato pesa nisso? Eu sei que ninguém tem essa resposta, obviamente, mas eu acho que é um ponto de muita reflexão. O que a gente quer que a escola seja? O que a gente quer que essa formação passe? O que é importante ele saber nos dias de hoje, que talvez boa parte das profissões não existam mais? Vocês pensaram nisso já? Eu acho que, sim, é meio que um paradoxo, que é o seguinte: o que você ensina de prático vai mudar. Então você ensina assim, como acessa a internet, como usa o Excel, qualquer coisa vai mudar. Mas a teoria é o que vai valer. Então, por exemplo, a forma de pensar, né? A lógica, a forma de abordar, o raciocínio, a forma de entender o mundo, entender as pessoas disso. Então você tenta dar mais fundamentos e menos coisas técnicas, porque isso vai passar. Então você tem princípios, valores, habilidades socioemocionais, raciocínio, coisas que não vão mudar tanto. O raciocínio vai ser importante. Lógico, sempre. Senso crítico, criatividade. Isso, mas assim, não adianta você entupir a criança de volume de matéria. Até porque hoje você precisa de um celular para saber absolutamente tudo. É mais um jeito de pensar. Vídeo o Elon Musk falando do Grok, que sabe mais que qualquer PhD em qualquer matéria. Então, hoje você precisa acessar um celular digitado. Daqui a pouco, você está com um chip conectado no cérebro, você tem acesso a todo esse conhecimento instantâneo. Então, realmente, ensinar decorebas e matérias é totalmente inútil, né? Mas acho que tem muito mais do que... Como é que você vê? Você tem um bebê, né? Eu tenho um filho de 7 meses. 7 meses, bebê, exatamente. Bebê tuta. Eu vejo assim, eu acho que é o que você me falou, eu acho que você vai ter que ensinar mais filosofia, você vai ter que ensinar mais referências, entendeu? Então, eu vejo também como o processo de execução, no sentido não de buscar a perfeição, mas de conhecer o processo de como uma coisa é feita, vai ter um valor para se comunicar com a máquina, porque quem tem... Isso já é a realidade com AI. Quem conhece um processo consegue extrair do AI muito mais. Infinitamente mais. Dúvida. Então, por exemplo, vamos supor que você é um designer. Você é um designer e eu não sou.
Você, quando for falar com uma AI de gerar imagens, você vai ter um vocabulário que você vai chegar a um resultado esperado com uma facilidade 10, 20 Sem vezes dúvida. mais fácil que eu. E isso vai se replicar para todas as áreas de conhecimento. Então, vamos supor que eu tenho daqui 5 anos, tem um robô que faz tudo para mim em casa. E eu falo, porra, quero construir um barquinho. Ah, tô louco para construir um veleiro. E esse robô faz tudo. Se eu tiver alguns conhecimentos de como O barquinho fazer, vai ficar melhor. o barco vai ficar melhor, vai sair mais rápido, vai ter menos protótipo, eu vou saber os termos, o robô vai executar. Se você não tem conhecimento, você não tem bagagem, você não vai conseguir comunicar com a máquina. Então, eu acho que assim, é um pilar de cultura, um pilar de criatividade e um pilar de atividade mesmo, de fazer, pô, a pessoa viver as coisas e entender o valor das coisas, né? Entender o valor por experiência, não porque alguém falou, olha, o valor tá aqui. Lê, decora isso aqui que, cara, você vai ter valor. Esse cara cada dia vai ter menos. Não, e outra coisa, acho que é como que eu contrataria um funcionário. Cada vez mais eu tô menos interessado no que ele sabe e mais interessado na capacidade dele tomar boas decisões e aprender. Sim. Porque eu falo assim, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso ter um cara de confiança que tem um senso bom e que tome boas decisões. E é isso. Então quer dizer que... Vocês acham que pode chegar um dia, até indo na tua linha, Tuta, ele falou, pô, eu preciso saber um monte pra pegar um robô pra ensinar ele a construir um barco melhor. Hoje eu concordo plenamente com você. Nenhuma AI tem capacidade, dependendo da tua interação, sai um resultado. E quanto melhor preparado você for, mais conhecimento você tiver, você vai conseguir extrair muito mais da AI. Mas você não acha que com a velocidade que as coisas estão acontecendo, principalmente essa questão de agentic AI, né, que eles virarem agentes, eles têm autonomia para fazer coisas e tomar decisões. A gente está beirando aí vários pesquisadores dizendo que no final do ano que vem já tem a super inteligência, ou seja, a AI é muito mais inteligente que todos os seres humanos. Uhum. Você não acha que você combinando super inteligência com capacidade de agente, de ser agente, de fazer coisas, provavelmente você não vai precisar saber nada sobre um barco, porque o robô conectado a essa AI vai saber absolutamente tudo que o melhor construtor de barco do mundo sabe muito mais do que ele, e vai falar, meu, relaxa, Tuta, deixa que eu vou fazer o barco perfeito. Como é que você quer fazer? Qual o tamanho, para quantas pessoas? Me dá o fim que você quer. Mas eu acho que o perfeito não existe. Eu acho que... Não, eu óbvio, acho que o mas perfeito melhor que é o provavelmente você quer, mesmo... entendeu? Se alguém sabe muito mais que você concorda que ele tem condições de fazer melhor aquilo que você? Foi a tua base, né? Não, tua base foi, sem se dúvida. eu sei mais, eu faço melhor. Só que provavelmente você não vai ser o que vai saber mais. Certamente será a AI vai saber mais que você. Tem que saber pedir, entendeu? Ah, sim, você tem que saber o que você quer. Você tem que Isso eu saber concordo. o que você quer. Isso eu concordo. Isso precisa de conhecimento, entendeu? No mínimo, você vai ter que saber, por exemplo, vamos supor que eu sou um produtor musical numa era que a AI chegou num nível absurdo e tá muito legal. Beleza, eu não preciso saber os termos técnicos mais, porque isso foi superado, mas eu ainda preciso falar, eu preciso saber músicas, porque eu vou falar, cara, eu quero uma batida tipo essa, eu vou ter que saber qual que é essa música, então eu acho Sem que dúvida. assim, arcabouço de aspecto, conhecimento sempre vai ter valor, porque você vai falar, pô, eu quero fazer um barco legal, mas o que é um barco legal? É um iate? É um iate com banco de couro? Com detalhe em ornamento? Sabe? É isso que eu tô falando, é da cultura de saber ter o que bom você quer, gosto, pelo menos. saber o que você quer, entendeu? Porque você é um ignorante, você nem sabe o que você quer, entendeu? Apesar que, por exemplo, a gente começou a comprar celular, a gente não sabia o que queria, né? Aliás, a gente nunca sabe, né? Eles vão lançando, eles vão criando, tem gente pensando pra gente, muito provavelmente melhor que a gente. Se a gente fosse pensar... nunca lança, não acontece isso? Pra mim acontece mais isso do que o oposto. Mas às vezes, por exemplo, até esses modelos de AI, cara, se alguém tivesse que pensar nisso antes de eles fazerem, eu não conseguiria imaginar que nessa velocidade estivesse fazendo tanta coisa assim tão rápido. Então, não sei. Pô... Mas assim, eu não tenho essa resposta, obviamente. Tony Stark. Foi tudo Tony Stark, Jarvis. Previsto pela Marvel vários anos. Vários anos. Aliás, eles fizeram várias... Não só Marvel, né? Tem vários dessa indústria. É o melhor exemplo do potencial da AI próximo, positiva, pra mim é o Jarvis. Homem de Ferro. É o Jarvis, ele sem falando dúvida. em linguagem natural, ela entra, ela executa, ela faz, mas ainda tem a criatividade do cara, o propósito, a vontade, o desejo tá no Tony Stark, mas a AI é uma executora boa. Sim. Não, isso eu concordo que deve acontecer. Até porque as pessoas querem coisas diferentes, elas têm interesse por coisas diferentes, então cada um vai ter mais acesso a todas essas coisas. Mas eu queria encerrar o episódio de hoje justamente trazendo essa provocação para que a gente analisasse um pouco, nós como pais e tal, que mundo que a gente quer para nossos filhos, como é que a gente quer que nossos filhos atuem dentro disso. Eu acho que tem um aspecto que a gente comentou aqui em vários episódios, o Sam acabou de dizer, o Tuto está dizendo também, que é essa questão de a gente formar seres humanos muito mais
mais valores, mais moral, mais ética, mais consciência em última instância, porque muito como dizia, já que estamos falando da Marvel, o Homem-Aranha da Marvel também é, né? Sim. With great power comes great responsibility, certo? Quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você precisa ter. Uncle Ben. Então eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa focar nesse aspecto, né? Porque senão, do jeito que as coisas estão indo com tanto poder assim para fazer qualquer coisa, se a gente não tiver um interesse coletivo no planeta, eu acho que a gente pode enfrentar um problema gravíssimo. E obviamente a gente tem mais acesso à nossa família, né? As pessoas que a gente conhece. Então, tá aí esse momento reflexão, momento para a gente pensar, analisar o que a gente quer daqui para frente com tanta tecnologia surgindo assim. Mais algum comentário? Não, pra gente encerrar? Despedir, mais um Miragem para conta. E até o próximo. Obrigado aí pela companhia, pela audiência. Enfim. É isso, uma delícia estar aqui. Um ótimo papo. Obrigado. A gente que agradece, maravilha. Obrigado você pela audiência. Espero que você tenha gostado. A gente daqui a pouco vai começar a abrir mais possibilidades de interação com vocês, para sugerirem tópicos, ideias para a gente estar falando aqui também. Mas o objetivo é esse mesmo, que a gente reflita junto, que a gente faça essas provocações, que a gente traga essas notícias. Como eu disse no último episódio, né, a gente às vezes fica consumindo um monte de notícia que não serve para absolutamente nada. Né? Eu acho que se tem uma coisa que é relevante nos dias de hoje, é exatamente esse tipo de notícia, porque é isso que vai impactar todas as nossas vidas aqui para frente. Então é quase que obrigatório as pessoas estarem antenadas, estarem conscientes, estarem refletindo sobre isso, porque vai mudar completamente todas as nossas vidas. Então aproveito para você compartilhar esse episódio, divulgar para as pessoas, se você acha que esse assunto é relevante, que está trazendo muito mais clareza para você sobre tudo o que acontece, aproveito para compartilhar, vamos espalhar essas boas novas, a gente tem essa visão otimista sobre o futuro, mas mesmo assim alertando sobre os possíveis riscos que sempre vão existir. Muito obrigado pela audiência, obrigado a vocês dois, meus queridos amigos, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.